Há uma grande diferença entre viver o Evangelho e viver a religiosidade. A religiosidade impõe máscaras, cria regras, exige comportamentos para agradar aos homens. O Evangelho, ao contrário, transforma o coração, liberta a alma e conduz o ser humano à comunhão viva com Deus. Enquanto a religiosidade foca nas aparências, o Evangelho trata do interior. Enquanto a religiosidade julga, o Evangelho acolhe. Enquanto a religiosidade pesa, o Evangelho alivia. Jesus nunca chamou alguém para a religião. Ele chamou para um relacionamento. Ele não veio fundar templos de pedra, mas templos vivos, corações cheios da presença do Pai. Ele não veio criar regras frias, mas derramar amor e verdade sobre aqueles que estavam cansados de tentar se justificar sozinhos. O verdadeiro Evangelho é simples. É o amor em ação. É a misericórdia estendida. É o perdão oferecido. É o cuidado com o próximo. É a palavra que cura e não fere. É a graça que levanta, e não o peso que oprime. Deus se agrada do coração sincero, não do ritual vazio. Ele se agrada de quem dobra os joelhos em secreto e não de quem quer ser visto em público. Ele se agrada do arrependimento verdadeiro e não de um discurso bonito. Porque Deus vê o que os olhos humanos não enxergam: a intenção, a pureza, a entrega. A religiosidade quer palco, o Evangelho busca o altar. A religiosidade quer aplauso, o Evangelho quer comunhão. A religiosidade quer destaque, o Evangelho quer humildade. A religiosidade quer provar que está certa, o Evangelho quer amar mesmo quando é incompreendido. Jesus olhava para os fariseus, homens religiosos de sua época, e dizia: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele via além das palavras. Ele via a hipocrisia disfarçada de santidade. E é por isso que ele sempre se aproximava dos que eram rejeitados, publicanos, pecadores, doentes, marginalizados. Porque ali estava a sinceridade. Ali estava a fome verdadeira por Deus. O verdadeiro Evangelho é quando você entende que não é digno, mas é amado mesmo assim. É quando você percebe que não precisa merecer, porque a graça de Deus te alcança onde o mérito nunca chegaria. É quando você se desfaz das aparências e permite que o Espírito Santo te transforme por dentro. A religiosidade cria uma prisão invisível, onde o ser humano vive tentando provar que é bom o bastante. Mas o Evangelho é uma porta aberta, que te liberta do peso de ter que ser perfeito. Deus não te quer perfeito, Ele te quer verdadeiro. Porque o verdadeiro Evangelho é sobre transformação, e não sobre perfeição. Quando o amor de Deus entra, Ele começa a reorganizar tudo. Ele cura feridas antigas, muda atitudes, renova o olhar. Mas isso não acontece por medo da punição, e sim por amor. Quem vive o Evangelho entende que amar é o maior mandamento. Não o amor teórico, mas o amor prático, o que perdoa, o que entende, o que serve, o que não busca retribuição. Muitos se perderam no meio do caminho porque confundiram religiosidade com fé. Trocaram a voz do Espírito pela voz da tradição. Colocaram o peso da lei onde Deus queria colocar a leveza da graça. E por isso vivem cansados, frustrados, sem alegria espiritual. Mas o Senhor está chamando o seu povo de volta ao essencial, ao Evangelho puro e simples. Jesus não veio para te colocar uma lista de obrigações. Ele veio para te dar vida em abundância. Ele veio para que o teu coração fosse livre, não controlado. Ele veio para que você fosse guiado pelo amor, e não pela aparência. Quando você começa a viver o verdadeiro Evangelho, você entende que o maior templo é o seu coração, e que o culto mais importante é o da sua intimidade com Deus. Você passa a buscar menos reconhecimento e mais presença. Menos holofote e mais secreto. Menos religiosidade e mais transformação real. Deus não se impressiona com palavras decoradas. Ele se agrada de lágrimas sinceras. Ele não se encanta com quem fala bonito, mas com quem vive o que fala. Ele não quer apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. O verdadeiro Evangelho te ensina a amar quem te ofende, a orar por quem te persegue, a fazer o bem sem esperar nada em troca. Te ensina a ter um coração limpo num mundo cheio de máscaras. Te ensina a ser fiel quando ninguém está vendo. Te ensina a perdoar porque você foi perdoado. Te ensina a servir porque Jesus serviu primeiro. A religiosidade aponta o erro do outro. O Evangelho mostra o amor de Deus mesmo quando o outro erra. A religiosidade quer te controlar, o Evangelho quer te libertar. A religiosidade diz faça para ser aceito, o Evangelho diz você é aceito, por isso pode fazer com amor. Deus quer um povo que viva com autenticidade. Que não use a fé como capa, mas como caminho. Que não pregue o que não pratica. Que não julgue o irmão,
mas o ajude a se levantar. Se você olhar para Jesus, vai perceber que ele nunca rejeitou um coração quebrantado. Mas ele resistiu aos que se achavam autossuficientes, aos que confiavam mais em suas práticas do que na graça. Porque o orgulho espiritual é um veneno que mata a comunhão. E a humildade é o solo fértil onde o evangelho floresce. O verdadeiro evangelho não precisa de performance. Ele precisa de entrega. Não precisa de palco. Precisa de joelhos no chão. Não precisa de títulos. Precisa de fé viva. Deus está levantando pessoas que não buscam status, mas presença. Gente que prefere perder aplausos do mundo para ganhar o sorriso de Deus. Gente que quer ser luz, e não holofote. Gente que prega com atitudes, não apenas com palavras. Porque o verdadeiro evangelho é pregado quando alguém ama o próximo como Cristo amou. O Senhor se agrada do coração que perdoa, da língua que abençoa, das mãos que ajudam, do olhar que tem compaixão. Ele se agrada do silêncio que ora, da humildade que serve, da fé que permanece. Ele se agrada de quem o busca em verdade, não de quem apenas o menciona por costume. A fé genuína não se mostra em discursos, mas em atitudes diárias. Ela está na forma como você trata o outro. Está no modo como você reage às provações. Está em como você mantém o amor aceso mesmo quando tudo parece frio. E quando você vive assim, o céu se abre sobre você. Porque Deus se agrada da sinceridade. Ele se aproxima dos humildes. Ele honra os que andam com verdade. E é sobre esses que o Espírito Santo repousa. Então, hoje, pergunte-se, o que tem guiado sua vida, o Evangelho ou a religiosidade? Você busca agradar a Deus ou agradar as pessoas? Você busca a transformação interior ou apenas a aparência de piedade? Deus está te chamando de volta ao essencial, ao amor que salva, à fé que liberta, à graça que transforma. Ele quer te ensinar a viver uma fé leve, viva, verdadeira. Uma fé que não julga, mas compreende. Uma fé que não pesa, mas consola. Uma fé que reflete o próprio coração de Cristo. Porque o verdadeiro Evangelho é Jesus. E Jesus é amor. E quem anda no amor, anda em Deus. E quem anda em Deus, vive o Evangelho, mesmo quando o mundo não entende.